Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo, mais um episódio do Ligado em Saúde. Hoje, aqui com dois convidados muito especiais também. E hoje, o nosso estúdio está tá lindo, tá maravilhoso. Nessa edição, a gente tem um oferecimento da Nação Verde Belém, uma franquia de produtos naturais com fabricação própria que tem como foco a saúde integrativa, que é justamente esse o tema de hoje que a gente vai bater o papo aqui com os nossos convidados. Para falar sobre esse assunto, a unidade foi inaugurada recentemente em Belém. Eu recebo a enfermeira com experiência em oncologia e saúde integrativa, Michele Monteiro, acompanhada do médico doutorado em urologia e pós-graduado em medicina integrativa, Marcos Queiroz, que juntos têm uma super parceria. Não é isso? Boa tarde, muito obrigada. É um prazer tê-los aqui, né? E, Michele, fique à vontade para falar da Nação Verde, que é uma franquia que foi recentemente inaugurada aqui em Belém. Exatamente, ainda é um bebê, né? Isso. Não passou de recém-nascido, mas ainda está no primeiro ano, né? Ainda nem completou seu primeiro ano. Estamos há 4, 5 meses, mais ou menos. Então, assim, a Nação Verde, ela nasceu realmente de um propósito, né? Então, a gente conversando, eu e meu esposo, a gente falou assim, a gente não queria uma franquia ou qualquer, né, forma, né, de fazer monetização, Isso. mas algo que realmente fosse um propósito meu casado com o dele. Então, sempre nos preocupamos, assim, com a questão da saúde, né? Então, assim, de que forma a gente pode contribuir para o mundo, que a gente consiga olhar para as pessoas e não estejam tão reféns de medicamentos, envelhecendo numa dependência física, né, medicamentosa. Então, sempre foi esse ponto. Às vezes é que a gente diga assim, você está rodeado a 20 farmácias em um ponto que a gente consiga trazer saúde, né? Então, acho que foi esse o nosso propósito inicial, né? Doutor Marcos é pós-graduado em medicina integrativa também. Doutor, muito obrigado. Eu queria que você falasse um pouco sobre. Estamos no Novembro Azul, não é isso? Exato. É o mês de prevenção e conscientização também do câncer de próstata. E a gente vai abordar isso aqui também, doutor. Eu queria que você falasse, que a gente iniciasse já sobre o Novembro Azul. Qual a importância dos homens cuidarem da saúde, especialmente em relação ao exame e o diagnóstico precoce, na verdade, do câncer de próstata, e também a importância de ir ao médico regularmente. Pronto. O Novembro Azul, ele começou, na verdade, é um movimento mundial, que chama Movember pelo mundo, começou em 2001 na Austrália, que os médicos eles identificaram que estava aumentando o número de casos de câncer de próstata na região. E aí propuseram uma campanha, começou, e a campanha lá foi um sucesso nessa época, e espalhou pelo mundo o movimento Movember, que em novembro era chamada a atenção para o câncer de próstata. A avaliação inicial fazia um rastreio do câncer de próstata nos homens, que é diferente de detecção precoce de uma doença. O rastreio é quando você não tem nenhuma queixa e vai ao médico a fazer os seus exames, pegar as orientações necessárias para as doenças que podem estar prevalentes ali na região. Então, esse movimento começou ligado ao câncer de próstata. No Brasil começou em 2008, com o movimento, uma instituição lado a lado, com a SBU, a Sociedade Brasileira de Uro, e realmente o foco inicial é o câncer na próstata. Mas nos últimos anos, nos últimos 5 anos, como o homem é difícil ir ao médico para um rastreamento, ele só vai ao médico se ele tiver alguma doença, algum sintoma, e às vezes isso pode ser tarde, você já detecta alguma coisa já avançada. Então, começou-se a abordar várias áreas da saúde do homem. Novembro é chamado hoje pela Sociedade Brasileira para avaliação da saúde masculina. Por isso que a integrativa entra com muita propriedade nesse tema com a urologia, porque na integrativa você vai identificar e entender a saúde do indivíduo e orientar várias coisas. Além de fazer o rastreio do câncer da próstata, que é o PSA, o toque, você vai ver se ele está obeso, você vai ver se ele está com a pressão alta. A gente sabe que as doenças cardiovasculares matam muito mais do que qualquer câncer. Então, você não pode fazer o seu check-up no Novembro Azul só olhando o PSA e o toque. Você tem que identificar que o indivíduo está hipertenso,
Porque ele não vai no médico, ele foi porque está fazendo a propaganda do Novembro Azul. Aproveitar a ida, Então, exatamente, aproveitar a é ida do isso. homem ao médico e check-up, Na né? minha opinião, hoje, o Novembro Azul olha, minha saúde. A glicemia está normal, a gente sabe que esse mês também é um mês do diabetes e quase não é falado, que é uma doença que tem muito mais prevalência. Silenciosa, né? Que leva à insuficiência renal. Então, assim, a consulta minha hoje do Novembro Azul, a abordagem é muito ampla, a conversa é muito longa com esse indivíduo, aproveitando que ele tirou aquele dia para ir ao médico. E aí você faz toda essa abordagem já, urologia integrativa e falando da saúde dele. Integrativa. O que é a saúde? O que se trabalha no âmbito da saúde integrativa? Olha, Edna, o conceito verdadeiro de saúde, o que é saúde desde 1943 pela OMS, é o bem-estar biopsicossocial. E quando você fala que é o bem-estar, completo bem-estar biopsicossocial, o social você entra então, é o físico, o mental. O social é toda a sua qualidade de vida. Se a gente for para o questionário de qualidade de vida da OMS, são 100 questões, entrando até a espiritualidade do indivíduo. Então, hoje, eu fiquei muito feliz esses últimos 2 meses, que foi publicado pelo CFM um livro de propedêutica, que um dos capítulos é a anamnese espiritual, que é super importante de ser abordado pelo médico. Isso já está sendo divulgado. Então, a medicina integrativa é uma evolução, na minha opinião. Na década de 70, tinham as alternativas, né? Que é a homeopatia, a acupuntura. Isso. Aí criou aquela rixa, olha, ou você faz isso ou faz isso, não dá para fazer as duas coisas. Já na década de 80, começou a ser chamado de medicina complementar. E agora, a partir dos preceitos da epigenética, que a gente sabe que o meio ambiente traz muito mais doenças, o estilo de vida da pessoa pesa muito mais na saúde dela do que medicamento que ela vai pegar no médico. Então, você ampliou esse tema na medicina integrativa. Começou na década de 90, os colégios que antigamente tratavam como medicina complementar, a chamar de medicina integrativa, que é entender que o indivíduo é mente, corpo, físico e espírito, e que você precisa abordar e orientar tudo isso. Então, a medicina hoje, essa evolução da medicina, que é brilhante, ela está sendo chamada de funcional integrativa. A funcional é ver todas essas reposições, saúde intestinal, se o indivíduo está inflamado, se não está inflamado. E a medicina integrativa é você abordar esse estilo de vida e como ele está interagindo com o meio. Que a sua interação com o meio, aquela pessoa que é muito fechada, que tudo tá ruim, que ela não gosta do trabalho, essa pessoa vai adoecer mais do que uma pessoa que tem uma inteligência espiritual diferenciada, que tem uma interação com o meio diferente. Isso é notório, né? Isso é notório. E a gente percebe que as pessoas são mais tranquilas, que tem assim isso. Né? E isso, Edna, hoje, por que os médicos estão aprendendo e divulgando isso? Porque é publicado isso. Se você entrar no PubMed, que é a nossa maior a área de publicação, você tem mais de 80 mil artigos sobre isso, de medicina integrativa em relação a várias doenças, melhorando a saúde das pessoas. Então, hoje você não pode só prescrever um medicamento e dizer que você está fazendo a sua parte, se você não orientou tudo isso que a gente está conversando aqui, certo? Porque o medicamento foi publicado agora pela Universidade de Stanford, ela participa na saúde do indivíduo por 7%. 70% é o estilo de vida, 30% como ele se relaciona com o meio ambiente, como ele interpreta isso, 10% genética e o resto é o medicamento que o médico passa. Então você tem que orientar toda essa conceito da integrativa, que é uma evolução, na verdade. É uma responsabilidade também, né, do profissional. Doutor, quais as vantagens da saúde integrativa? Então, a vantagem é você ver o indivíduo como um todo. Você, por exemplo, fica muito mais fácil responder essa sua pergunta dando um exemplo. Eu operei uma das primeiras pacientes que eu tratei com uma integrativa, foi uma paciente que era jovem e tinha um tumor de bexiga.
eu fiz uma cirurgia de RTU de bexiga, que a gente raspa o tumor, vê a biópsia, vê que o tumor não era invasivo, era superficial. E aí mudei todo o estilo de vida dela e a resposta dela ao meio. Ela tinha um relacionamento abusivo, a parceira batia, ela tinha aquela coisa diária. Imagina se chegar na sua casa os problemas diários, e todo dia você ser agredido. Isso uma hora vai disparar uma doença física. algo previsto já para previsto. Então eu chamei a atenção dela que ela não fumava, ela não tinha uma epidemiologia era todo esse cenário para que eu ter o tumor de bexiga, ela não tinha passado dos 60 anos. Eu disse, olha, sua resposta em casa a esse seu relacionamento está lhe adoecendo. E ela mudou, separou da pessoa que ela estava. E hoje isso tem 10 anos já, essa primeira paciente ou mais, nunca mais teve uma cistite na bexiga, depois que ela entendeu, virou maratonista, né, começou a fazer atividade física, mudou a alimentação dela, diminuiu o estresse negativo, né? Que o estresse não é a gente fugir dos problemas, é como você reage aos problemas que adoecem você. Não é, eu preciso tirar férias, não, é a sua reação aos problemas. Como reagir, doutor? Diante dessas... De algumas dificuldades, até mesmo no dia a dia. Como você recebe isso? É como a gente... Você colocou muito bem, é como a gente recebe isso. E como receber uma provocação, uma situação de estresse, para levar a vida normal. Como ignorar isso? A primeira coisa é você entender que a saúde é sua responsabilidade. Então, como você responde ao problema vai atingir sua saúde. Então, eu gosto de dar muito exemplo do trânsito. No trânsito, você vê que tem gente que um quer matar o outro, tem um que está buzinando, querendo passar em cima dos carros, mas tem alguém que viu que não dá para passar, botou ali um podcast para ir escutando, botou uma música, está conversando com a esposa, ligou dizendo que está atrasado, está no trânsito. Então, esse indivíduo está respondendo à situação de estresse de uma forma adaptativa. A gente chama de eustresse, é o estresse positivo. Ele está vendo que ele está superando aquele problema de uma forma adaptativa. É a gente que muda o comportamento. A resposta é sua. Eu gosto de dizer assim... Eu estou atrasada, se eu botar vou chegar atrasada, e você vai ficar assim, se eu botar martirizando. um copo de veneno aqui, a gente vai morrer? Só se tomar. Só se as pessoas tomam esse veneno todos os dias. Você acredita? Como é para chegar nesse nível? Inteligência espiritual. Leia o livro da Dana Zohar. Que é essa inteligência espiritual? Você vai chegar nesse nível. E é interessante, né, Edna, que a gente acaba visualizando também um termo muito interessante que a gente pensa que é novo, mas não é. Que é a salutogênese, ou seja, o início da saúde. Porque, assim, dentro da questão das academias, né, desde que a gente começou a fazer a graduação, a gente percebe muito que o profissional de saúde sempre trabalha com o quê? Com patogênese, o início da doença. A gente ama saber o início da doença, a história da doença, a natural da doença, quais são os remédios, quais são os órgãos que são afetados. Então, o profissional de saúde não é de saúde, é o profissional da doença. Né? E acaba sendo voltado. E um termo chamado de 1979, que não é novo, né? Tem mais de 40, quase 44, 45 anos, que é a salutogênese, que ele justamente trabalha com 3 pontos que você fez a pergunta para o doutor. E o que a gente faz para poder melhorar esse processo, né? Como a gente faz para a gente se reorganizar? Isso. Que é justamente a questão que a gente trabalha, a questão da saúde integrativa. Nessa teoria da salutogênese, tem um primeiro ponto, que é bem interessante, doutor, que ele manda assim, a pessoa escrever. Né? Olha, você é uma doença? O que ocasionou até eu chegar aqui? Pegue um papel, uma caneta, isso de forma terapêutica, né? Acompanhado, psicólogo, terapeuta integrativo, e você vai escrever. Depois você vai ver que recursos que você tem para que esse problema, né, para você conseguir ter consciência do que está acontecendo com você, porque nesse modus operandi espiritual mesmo, né? E o terceiro, toda a questão emocional, exato, e o terceiro é o investimento, como eu sempre falo, quem é o maior investidor do mundo, né, assim, para quem a gente fala do espiritual, é Deus. Todo dia ele investe em você 24 horas. Te dá potência, sabedoria, capacidade e tem todo investidor trabalha com o quê? Com ROI, que é o que você tem de retorno baseado naquilo que eu estou te dando. Então, assim, se eu tenho 3 ações aqui, essa ação A
está me dando 70%, as outras estão me dando 10%, 15%, eu vou tirar daqui e vou investir ali. Então, é essa capacidade de avaliar, de investimento, do que eu vou botar minha energia, né, naquilo que está me dando mais positividade e tentar rever. Então, isso é interessante, que é trazer estratégias para que a gente consiga, como profissionais de saúde ou como serviços, né, que a gente consiga avaliar como é que está, fazer a pessoa ter uma abertura de consciência, de compreensão para atuar de uma melhor forma. E cada um vai ter de forma singular, né? Isso o terapeuta ajuda muito, porque ele identifica os É problemas. isso que eu ia perguntar, como se insere a medicina integrativa ao paciente? É toda. A medicina integrativa, o brilhante dela é que ela integra tudo, por isso que o nome dela é integrativa. Ela Como integra o passar para o especialista. paciente? No caso, o paciente vai, eu quero ser adepto à medicina, à saúde integrativa, e de que forma ele vai ser orientado para isso? A primeira coisa é ele entender que na saúde integrativa, o indivíduo, 80% da saúde dele é responsabilidade dele. Do estilo de vida, das respostas dele, do que ele come, de como ele respira, de como ele se relaciona com as pessoas, se ele está sedentário ou não. Então, assim, a primeira coisa, olha, você quer entrar na integrativa, o primeiro paciente de um médico que vira integrativa é ele mesmo. Então, a pessoa muda. Eu mudei completamente meu comportamento, minha alimentação, atividade física, para poder, como é que você vai orientar alguém dentro de um conceito se você não faz aquele conceito? Né? O que acontece lógico, muito né? na saúde, na medicina tradicional. Né? Medicina tradicional, a gente vê muito isso. O indivíduo não faz as coisas que ele passa para o paciente. Então, assim, na integrativa, obrigatoriamente ele faz, porque é legal. Você melhora realmente em todos os níveis sua saúde, inclusive no espiritual. Então, quais os princípios da saúde integrativa? O princípio é você entender o conceito de saúde. Pensa no conceito de saúde. Então, o conceito bio, psico, social, espiritual. Então, você tem que ver o físico, aí você vai nas funcionalidades, ver os exames, ver como é que está o intestino, ver como é que está a urina, ver como é que está o sangue. Você vai ver se ele está inflamado, você vai corrigindo prebiótico, pós-biótico, saúde intestinal. Aí você vai no mental, olha, como eu reajo ao meio que eu estou. Uma das perguntas que você gosta do seu trabalho? Quando o indivíduo diz, odeio meu chefe, você pode ver que ele está adoecido já. Né? Tá com uma gastrite. Eu acho que é um dos principais a adoecer uma pessoa. E você vai todo dia, imagina. Então, o seu trabalho ele tem que estar ligado ao seu propósito de vida. Aí já entra a saúde espiritual, a inteligência espiritual. Propósito de vida, o que é? Uma das principais funções nossas aqui, ajudar o próximo. Né? Você vai evoluir espiritualmente ajudando o próximo com as habilidades que lhe é dada lá de cima. Né? Então, todos nós, cada um de nós, temos umas habilidades que você consegue ajudar alguém. Então, isso você tem que levar para o seu trabalho. Olha, no meu trabalho eu ajudo muita gente. Você vai chegar em casa com a saúde lá em cima. Então, você não pode ver o trabalho só como um meio de ganhar vida, dinheiro. Tem que ter essa contra... Mas se você estiver no seu propósito e trabalhando de uma forma feliz ali, com certeza você vai ter o retorno do que você está fazendo. Tá? Então, isso é energia, né? É vibração, é vibracional. Então, eu pergunto, a consulta integrativa, você passeia por toda a vida do indivíduo. Você vê a relação dele com os pais, você vê a relação dele com os filhos, você vê a relação com parceiro ou parceira, você entende se ele tem religiosidade, se ele tem... É uma consulta que dura quase 1 hora de conversa. Qualquer médico o médico tem que ser especialista na saúde integrativa. O médico ele pode fazer abordagem integrativa, qualquer médico. Você pode ser cardiologista e fazer uma leitura. Hoje a saúde integrativa ainda não é uma especialidade médica, né? Ainda não tem uma sociedade que você tenha que ter residência em saúde integrativa, não.
Saindo dessa conversa aqui hoje, você já sai diferente. Opa, já sei que tem que agir desse jeito. Não precisa se fazer um curso de pós-graduação para saber essas coisas que a gente está conversando. Mas você pode se interessar e ler, e buscar, porque hoje tem muita coisa publicada sobre isso, mostrando que melhora a saúde das pessoas, publicações robustas já. Então, não tem como o médico não fazer essa abordagem. Ele não precisa ter uma pós-graduação, ele precisa estudar sobre o tema, se melhorar. Ele não vai conseguir abordar isso se ele não estiver agindo já nele. Então, você vê médicos com dificuldade com ele. Então, fica difícil ele abordar a integrativa. Até por conta da rotina da profissão. Né? Então, assim, eu acho que é uma abordagem para todo mundo. O mundo vai melhorar muito se todo mundo for integrativo. Fantástica essa área, viu, doutor? Sinceramente. É um aprendizado, é uma lição mesmo poder a gente se aprofundar desse assunto. A gente já se beneficia também por falar nisso. Doutor, quais são as doenças que podem ser beneficiadas, digamos assim, com a saúde integrativa? Tem algum aprofundamento em relação a isso? Olha, todas as doenças vão ser beneficiadas se você fizer uma abordagem integrativa. Porque, na verdade, essa abordagem integrativa ela vem das medicinas mais antigas. Né? Essa abordagem ela não é nova quando você se aprofunda, por exemplo, nas filosofias da medicina tradicional chinesa. Né? Que alimente-se bem, respire bem, relacione-se bem com a natureza. Né, a teoria dos 5 elementos que estão na natureza. Então, assim, isso não é novidade quando você vai ler a medicina chinesa, a medicina ayurveda, indiana, porque a medicina que foi colocada aqui para nós, no Ocidente, foi a medicina com estilo biomédico. Ela, como a Michele falou, é baseada em doença, em diagnóstico e tratamento de doenças. Mas se for na medicina chinesa, ele fala com você antes de acontecer doença. Inclusive, os médicos na medicina tradicional chinesa, no início, ficavam nas aldeias, de 100 indivíduos, se 2 adoecessem na saúde física, uma doença física, baixava o salário dele, porque ele não estava orientando. Porque, na minha opinião, a medicina integrativa ela é melhor utilizada na prevenção e promoção de saúde. Que é a base que a gente fala, né? Michele, como trabalha no SUS, e a gente fala muito sobre atenção básica, a gente fala muito sobre... Se doutor Hélio, sábio, né, ex-secretário de saúde, uma enciclopédia do SUS, ele sempre tem uma frase, ele fala que muitas doenças, e é de fato isso, né, podem ser prevenidas ainda na atenção básica. Com certeza. Ainda se você for procurar um médico para fazer todo esse processo que o doutor está falando aqui, de fazer aquele check-up de exame, de fazer os exames mais simples, né? E por as exemplo, orientações. Um exame de colesterol, isso tudo pode prevenir até uma doença cardiológica. E por quê, né, Edna? Porque 80%, né, a gente estava falando aqui com relação à qualidade da consulta. Vamos pegar uma consulta com o doutor Marcos, 1 hora, com toda essa profundidade, e uma consulta de 10 minutos. Isso é mais que uma consulta. Mas mesmo que seja 1 hora, quantas horas tem o dia? 24. 1 hora com ele, as outras 23 ele está fazendo o quê? Em casa. E quem acompanha mais próximo? A atenção primária à saúde. Porque quando você está na atenção hospitalar, você fala, está internado, é a medicação que está no horário, é a alimentação do hospital. Mas quando você está na atenção primária, você requer outras ferramentas de inteligência intra e interpessoal, que é isso que a gente coloca. Eu preciso ter ferramentas leves, né, tecnologia leve, que eu consiga encontrar estratégias com aquela pessoa, com aquela família, porque ele consiga compreender e aquilo seja significativo para ele. Porque precisa ser significativo. De repente, vem uma pessoa de Harvard dar uma palestra aqui maravilhosa para a comunidade. Ok, muito legal, muito bonito, mas não me tocou, não foi significativo. Eu tenho que ver que o que para ali que me importa? É o meu filho? É o seu filho, né? A gente sempre coloca, para poder ficar com ele mais tempo, não é importante se cuidar? Né? Então ali vai ser interessante de você fazer o link. Então acho que a saúde integrativa ela traz essa vertente dessa questão dessa inteligência, são 9 tipos de inteligência, entre elas para a integrativa a intra e a interpessoal ela é fantástica para fazer aquilo que a gente chama de rapport, que vem do francês, que é a conexão. Como é que eu vou criar conexão com você para que você entre em vibração
que é a tabela de Hawkes, né? Uhum. Que a tabela de Hawkes traz dentro desse processo, que vai desde o pior sentimento, que não é a raiva, a gente pensa que é a raiva, mas é justamente o quê? Por incrível que pareça, a timidez, até o sentimento mais elevado, que é o amor, né? A gratidão. Por quê? Porque já é físico, não é aquela questão, né, mística. Quando você tem lá, o teu pensamento, ele cria ondas o quê? Elétricas. Uhum. Plausíveis, visíveis, mensuráveis. O teu coração, ele cria ondas o quê? Magnéticas, sentimentos, eletromagnéticos. Então, você tem uma... É como se a gente tem, quando faz, bota o dedão lá, a gente não tem a nossa digital, né? Como é o nomezinho que a gente acaba colocando, né? A nossa... Impressão digital. Aqui cada ser humano, com pesquisas desde a década de 80, mostrando que temos um padrão vibracional, eletromagnetismo, dele é 450, o seu é 500, 600, mensurável. Então, isso é interessante a gente saber do que a gente se alimenta, que aí vem a saúde integrativa, que não é só o alimento e o suplemento, mas o que eu ouço é o meu alimento, o que eu vejo é o meu alimento. Então, tudo que a gente traz... Como eu interpreto, né? Como eu isso. interpreto, que é a minha visão. De repente, eu falo aqui pro doutor... O que eu faço com o que eu interpreto? De repente, eu falo assim, doutor Marcos, o senhor é um ladrão. Aí ele vai falar, eu não sou ladrão, nunca roubei, ela tá louca. Né? Eu não vou ficar, problema dela. Mas se ele, por algum momento, em algum momento da vida, for acusado de alguma coisa, aquilo vai tocar para ele de uma forma diferente. Né? Essa palavra, para ele, vai ser diferente. Então, isso é uma percepção, uma singularidade que a gente precisa ter, né, para cada pessoa. Né? Então, eu sempre falo, 1 hora, 30 minutos, 2 horas de consulta precisam ser interessantes para que as outras 23 horas aquela pessoa compre aquela ideia com você. Né? Interessante. Isso é importante. Muito importante mesmo. Uhum. Doutor, em relação a como é que se faz um tratamento aliado à saúde integrativa? Como que se... a gente falando sobre toda essa parte dos aspectos comportamentais, tudo, o que você faz, de que forma você encara a vida, as coisas que acontecem no dia a dia, de que forma você inserir esse tratamento para o paciente, para ele adotar, ele continua sendo acompanhado, como que funciona esse processo? Geralmente, na nossa clínica, a gente tem uma equipe multiprofissional, né? Porque esse indivíduo não vai poder ficar sedentário para ele entrar na integrativa. Então, ele precisa de uma avaliação cardiológica para iniciar a atividade física. A gente tem o cardiologista, o doutor Antônio, que até veio aqui. Tem o educador físico, tem o nutricionista. Ele precisa mudar a vida em vários níveis. Tá? E a gente ajuda... coisas que ele precisa se adaptar e a gente ajuda ele nessa caminhada, tá? Cada um está numa maturidade diferente. Tem paciente que você fala tudo, ele... tal, saindo de lá, ele faz tudo igual que ele tá... Não muda nada. Então, assim, é o que a gente falou, a sua saúde é uma opção sua, né? Hoje eu estava atendendo um paciente no Hospital Barros Barreto, paciente pós-operatório de tumor de bexiga, que fuma 4 maços de cigarro por final de semana. E aí ele perguntou no pós-operatório se ele precisava voltar com a gente. Eu disse, não. Como o senhor ainda fuma, o senhor vai voltar quando vier de novo o tumor de bexiga, o senhor volta aqui com a gente. Aí ele ficou, porque o senhor está brincando de cabo de guerra com a gente. A gente está fazendo o que tem que se fazer e o senhor está se puxando para lá. E aí o indivíduo entendeu que não dá, entendeu? A saúde não fecha. Completamente. Na saúde integrativa, se você não entrar para lhe ajudar, para o médico lhe ajudar, você tem que se ajudar. Então, não tem o médico como... faz a parte dele, né? O paciente que vai fazer que é 20%. 80% é o paciente. Então, assim, na integrativa, esses conceitos são muito bem conversados. Se você quer mudar de vida, então vamos junto. Aí a gente tem todos os passos, inclusive já a parceria com a Nação Verde, com os suplementos. E por falar nisso, não se pode falar em saúde integrativa, senão que a saúde integrativa ela é aliada além dos exercícios físicos, de tudo isso. A nossa mesa hoje está recheada de coisas deliciosas e o que é melhor. Saudáveis, que você vai comer sem culpa, inclusive os chocolatezinhos aqui. Também, meu amor. Explica pra gente
tudo isso aqui que está na nossa mesa, que tá essa delícia de mesa que está aqui. É muito legal, a gente sempre fala assim, que a Nação Verde, ela trouxe esse processo daquela empresa vertical, ou seja, ela tem uma produção própria, ela realmente distribui, né, e o objetivo dela é ter essa questão do clean label, São ou seja, quantos aquele tipos rótulo de limpo. produtos e alimentos aí? São só de suplementos, são suplementos próprios, pela fabricação própria da Nação Isso. Verde, são mais de 20 tipos de suplementos, né, muito voltados para essa questão, né, que a gente traz, que o próprio consumidor ele consiga olhar o rótulo e entender aquilo que está ali, né, de uma forma simples, né, que a gente chama, com menos a questão de acidulante, corante, né, que a gente consiga ter processos alérgicos maiores. E a gente percebe muito claramente na população que é um grande crescente das pessoas com intolerância à lactose, intolerância a glúten, né, diabetes, né, hipertensão. Câncer de estômago é o que mais mata no nosso estado, né? Câncer de intestino vem crescente, né? Então, um dos produtos que mais nos chamou a atenção realmente da franquia foi o Aloe Potion, que ele é a base. O famoso Aloe Potion, que foi o primeiro produto. E a gente estava até conversando, né, doutor, que o próprio dono da franquia nacional, a mãe dele teve problema. De câncer de intestino. Foi aí que ele iniciou, né? E foi isso que me chamou a atenção. Quantas pessoas a gente sabe que estão aqui no nosso estado, fala assim, é a babosa, mas tem no fundo de casa, mas às vezes a pessoa tomando uma quantidade muito pequena que não faz o efeito, ou muito grande que pode dar uma toxicidade, e aqui você tem uma quantidade exata, né? Apenas 2 colheres de sopa, né? Tomando em jejum, você já consegue o quê? Melhorar a tua microvelocidade intestinal, que consegue absorver mais. Por exemplo, se teu intestino está inflamado, você não consegue absorver, né, os micronutrientes. Nossa, mas eu me alimento bem, faço, né, uma alimentação rica, variada, mas se teu intestino estiver inflamado, você não consegue absorver. Vai dar anemia, às vezes até eu digo, às vezes vai dar depressão. Vitamina B12, né, fundamental para o aspecto, né, emocional, mas se teu intestino estiver irritado, não vai conseguir absorver. Aí, às vezes, tô triste, tô deprimido. Não, mas na verdade é assim, é teu intestino que está inflamado e não está conseguindo realizar. E a própria história de vida dos nossos alimentos, né? Você vai no supermercado, diferente quando você vai na Nação Verde, você abre lá, todos a granéis, né? Que então, assim, o que é interessante da Nação Verde é que ela favorece os pequenos produtores, né? Então, inclusive produtos, é uma franquia nacional, mas ele tem produtos que trazem castanha de caju, castanha do Pará, que é aqui da Amazônia, que vai para lá, que é distribuído para o Brasil como um todo, para evitar aquela questão da monocultura, que é tão difícil para nosso solo, né? Então, aquela plantio de monocultura traz um malefício. E um ponto interessante, por exemplo, que todas as sacolinhas são de papelão, né? Essa aqui são todas recicláveis, as madeiras, inclusive a questão da sustentabilidade em 360 graus, porque até a loja é de madeira o quê? Reflorestada. Né? Então, assim, o grande objetivo... Num espaço aconchegante, né? Então, o objetivo era justamente a gente conseguir perceber, né, que a gente não usa canudinho, não usa talheres de plástico. Então, o objetivo é que a gente consiga trazer até mesmo lá. Nossa, hoje está um dia mais frio, então vamos botar só um ar-condicionado, né? Então, são situações que a gente traz de consciência, inclusive não só para a gente, dos clientes e dos mensageiros, que são as pessoas que trabalham com a gente, né? Então, essa vertente é legal. E o que a gente conversando, que a gente tem uma palavrinha chamada metanoia, né? Que ela é estranha, é quando você está indo no rumo e você para, não é por aqui. Para tudo e volta, né? Então a gente percebe que as pessoas estão conseguindo trazer um pouco desse olhar, né? Falando, nossa, a alimentação ela tá ali na epigenética como um fator fundamental, né? Para esse estilo de vida. Então a gente fala, poxa, mas eu queria um chocolate. Ok, tem um chocolate produzido, né? Por exemplo, da Nação Verde, que ele, por exemplo, tanto esse de caju quanto esse de banana. Esse aqui, Michele, de que são esses aqui? Esse é castanha de caju, maravilhoso, o doutor já conhece, né, doutor? Ele tem um doce normal, ele é adoçado. O que é interessante? Ele é um pouco mais amargo. Não, você vai provar, você vai pensar que você está comendo de castanha, quando você pensa que é o chocolate que você vai ali na farmácia e compra uma. Zero, cheio de gordura trans, e esse que não tem. Porque ele é adoçado com fibra da maçã, com demerara, né, sem produtos agrotóxicos, sem acidulantes, sem, né, corantes. Então, isso é legal. E, inclusive, esse aqui, ele não tem a contaminação cruzada, que é o glúten, porque tem pessoas que têm, realmente, são celíacos, que não pode ter uma fração. Uma pessoa e lá temos. que tem o diabetes pode... Exatamente. Pode tem lá, a gente tem
chocolate zero glúten, zero lactose, zero açúcar, né? Então, Tem todas as Só o opções, cacau. né? só o Michele? cacau que tem ali, né? Inclusive temos chocolates também. Daqui a gente sempre não acaba esquecendo, na região do Xingu, a gente tem várias premiações, já percebeu, né, Edna? Isso, Né, isso. premiações, né, internacionais com chocolate daquela região ali. E a gente fala, nossa, a gente teve uma empresa chamada Ascurra, né, que a gente fez parceria e vende chocolate, que vai de 70, 77, 80, 90, 100%, né, que tem uma qualidade, né, sem glúten, sem lactose, e é nossa, da região norte. E a Nação Verde, ela permite isso, trazer pequenos produtores, mostrar coisas da nossa região associada com produtos nacionais. Então, Que legal, isso é né? legal, né? Que Então, assim, legal. da gente ter a opção de você mostrar para o pequeno proprietário, né, seja o produtor, e o produtor também, que olha, a gente está comprando esses produtos que vai para o Brasil como um todo, e pagar uma coisa justa para eles também. Isso é Esse muito aqui, legal. Michele, o que que é? É Esse aqui chocolate são também? chocolates, né? Geralmente quando a gente fica, mas tem uma draja lá só de chocolates, que as crianças passam, nossa, né? Se deliciam. Nossa. Acho primeiro que a gente chama, uma das práticas integrativas é a cromoterapia, né? Sim. Que são as cores. coloridos. As cores, que é divertidamente aqui, né, pra gente, né? Que aí traz, por exemplo, o amarelo. Algo satisfatório, Exato, o né? amarelo, ele é o maracujá, né? Então, se você morder lá, tem a fruta cristalizada, mesmo sem açúcar, e o resto é um chocolate, mas é um chocolate também que ele não tem o açúcar refinado, né? Então, que faz tanto malefício inflamatório para o teu organismo. Então, isso facilita. O laranja, né? A laranjadinha de laranja, o vermelhinho tem de morango, esse aqui é o de menta, maravilhoso, e o verde que tá super na moda aí, que é o pistache, né? Que Tá, legal. tá De que todo- é o pistache? Pistache é uma, como é que se diz? Uma sementezinha, né? Ah, tá. Uma frutinha de pistache, E né? esse aqui? Ah, esses aqui são as gostosuras que as crianças gostam também, né? Que É a gente chama de mesmo? ovinho de tartaruga. Esse aqui, Legal. E o que é um gosto? chocolate belga. Meu amor, eu não posso falar nomes, mas sabe um chocolatinho que parece um ovinho, que tem tudo Isso, por que as aí? crianças Cheio de adoram. gordura Meu filho trans, com gosta muito assim, não, açúcar, Deus com do muito céu. CD para ele Carinho, provar. né? Vem cá. Esse aqui é um chocolate belga, né? Então, assim, que é uma delícia, mas é mais conhecida como elas crianças de ovinho de tartaruga, né? E esse aqui para as mulheradas que faz sucesso lá no ambiente de Fiquei já trabalho, na boca. que esse Impressionante, verdinho, não né? é? O Já cheiro sai aqui tá vendendo. maravilhoso. Não é bom? A gente come, são todos os sentidos, né? Né? Deus não ia fazer a gente à toa, com um monte de papila gustativa, visual, auditivo, sinestésico para que a gente tenha. E essa é a função da Nação Verde, né? A gente trazer, mostrar, nossa, não é precisa aquela alimentação sem cor, sem vida, sem imagem, né? Meu Deus, eu vou não comer mais nada, eu saio na nutricionista, o que eu Não vou é comer? isso. Aí A pessoa gente já pode, pensa, não vou né? deixar de comer Você tem chocolate. opções, por exemplo, o milho. Em vez de você pegar um milho industrializado, milho? esse é um milho assado. Né? Então, assim, assado com mel e mostarda, que ele não é frito, ele é apenas assado. Então, assim, você vai ter um salgadinho que você pode dar para os seus filhos. Como é que você não vai ter aquele malefício? Legal, né? Esse aqui já é pro mundo, né? Quem gosta do agridoce, que é a goiabada com queijo canastra. Michele, esse faz Aham. parte dos lanches, né? Que a Exato. Nação Verde, Belém, Uhum. além de todos esses produtos, suplementos e tudo, vocês Uhum. atuam também na parte de almoço, de lanche, né? Sim, a gente Explica como é que funciona aí. Perfeito. A gente tem produtos, né? Como eu falei para você, a Nação Verde, ela é uma empresa vertical. Ela produz e entrega, né? Isso é legal, isso é diferente do deles. E eles têm se voltado a essa questão ambiental, não é agora, né, da COP30, uma coisa que já vem há mais de 15, 20 anos que eles vêm trabalhando nesse processo como um todo. E o que a gente tem? Além dos produtos que são da empresa, né, da Nação Verde, a gente tem produtos também na loja, né, que são trabalhados com profissionais daqui do estado também. Tem pizza, que zero glúten, zero lactose, temos lanches também, pizzas normais, temos almoços, tem café delicioso, vindo também da onde? Dos principais terras, que é Minas Gerais e Bahia, né, com pequenos produtores, né, sem aquela questão do agrotóxico, sem misturado com areia, com pedra, né, que a gente viu com tantos cafés adulterados. Então, quem realmente aprecia, né, um bom café, tem que passar lá com a gente para conhecer um pouquinho, né? Então, a gente sempre trabalha, né, em parceria com profissionais médicos, nutricionistas, para que eles consigam conhecer um pouquinho da empresa, né, e mostrar que ela tem uma alma, verdadeiramente, né, que o objetivo deles verdadeiramente é o quê? A gente ser um ponto de luz e saúde. Por isso que a gente tem dentro da empresa, né, dentro de um espaço, que a gente trabalha algumas práticas integrativas, que é a medicina do estilo de vida que a gente está conversando. Em alguns locais a gente chama de MEV, medicina do estilo de vida. Outros a gente está no SUS, práticas integrativas e complementares em saúde,
né? Então, que é uma política que nasceu em 2006, né? Já tem 18 anos. Então, em 2018 já teve novas formas. E a gente tem o Tai Chi Chuan, trabalha a meditação, a yoga, né? No espaço que a gente treina lá. Porque a gente quer trabalhar os pilares da saúde integrativa, que é o físico, como o doutor colocou ali, né? Trabalhando essa questão. É você trabalhar também o quê? O mental, porque quando você está fazendo os movimentos de Tai Chi, você está tão focado ali que você está esquecendo do teu problema, do horário que você está. Está mudando a respiração. Mudando a respiração. E Só a tudo respiração isso faz muita muita diferença. diferença. É isso que a Nação gente Verde reluta, traz. né? Eu falo a gente porque diante de todo do dia a dia cheio de coisas para fazer, trabalho, Exato. filho, levar mães, leva filho na Exato. escola, a mãe tem que trabalhar, a mãe tem que cuidar da casa, do marido. Então a gente acaba esquecendo realmente de se Exato. cuidar. Não, eu falo mulheres, mas eu acho que o homem ele Com tem certeza. muito isso Também, ainda, né? também. O homem tem essa dificuldade também de se cuidar. E a saúde integrativa, ela chama engloba, atenção, ela chama atenção. Muito. É uma área E avisa, muito legal. Ela Muito chama legal. muita atenção Uhum. e é muito bacana realmente Muito legal, para muito e é bom. para homens, para mulheres. Pra todo eu acho mundo, pra que criança. eu tô Eu- apaixonada. Eu até por brinco essa que é o área. Matrix, você sabe a pílula azul e a vermelha, né? Que você vai escolher. Você quer continuar aqui nesse mundo que Nessa você entende vida dessa aí, vida, dessa corrida, medicina, né? Nesse processo, né? Corrida que você não olha para verdadeiramente para você, ou você quer realmente ter coragem? Porque a gente se pergunta qual é o oposto do medo. Aí geralmente as pessoas pensam o quê? Coragem. Mas um dos pontos principais, porque o medo ele paralisa a pessoa, não é isso? Mas um ponto que leva à coragem é você o quê? Entrar em ação. Então eu sempre falo, não adianta você ler 300 livros, mas você colocou em prática algum? Não. Transformou em sabedoria. Então Pois o é. objetivo é ler só uma página que seja, mas aquela página tem você impacto. colocou em prática para fazer a veracidade, fazer a mudança na sua vida, já valeu, né? E um dos pontos que a gente sempre trabalha, né, um pouquinho, eu falo assim, gente, tantas pessoas procuram a gente lá, ai meu Deus, eu tenho intolerância à lactose, mas eu não aguento mais esses gostos, né? Então, um dos pontos que a gente trouxe foi o BioVeg, né? Que é uma primeira proteína, né, vegana do Brasil, que ela é a base de amendoim e ervilha. Né? Então, Ela é em pó, né? Então ela é em pó. Então o objetivo você coloca lá, vem um medidor, um scoopzinho, você coloca 200 ml de água e passa para dentro, né? Então assim, é um suplemento gostoso, que não tem glúten, não tem lactose e tem uma aceitabilidade muito grande, né? Quais são os benefícios? Né? Então, assim, é interessante que ele tem uma quantidade de proteína muito interessante, né? O gosto dele não tem aquele gosto residual ruim que às vezes a gente traz, né, de alguns suplementos. A minha filha, por exemplo, ela é intolerante à lactose, né? Então, eu falo, ai, mãe, o gosto, né? Então, vamos pegar um de amendoim? Tá aqui, gostoso, saudável. Então, assim, e que você pode substituir uma refeição, seja para perda, né, de peso, seja para complementar. No caso dela, ela é mais magrinha, então tem um alimento e complementa com ele. Então, isso é interessante também. Então, assim, são produtos que a gente fala, nossa, que você pode indicar sem medo. O outro, né, que é o magnésio. O magnésio, eu acho que é 2. O magnésio, né? Esses dois aqui. Tem o 5M e o 6M, né? Então, 5 tipos de magnésio. Ah, tá, os 5 tipos. Os 5 tipos ali, tem os 6 tipos. E aqui, dentro do 6M... Deixa eu pegar aqui para você, Edna. Ainda tem a treonina, que a gente sempre fala. A treonina, ela, né, ela ajuda para com que a magnésio ele seja absorvido no organismo. Se você não tiver, às vezes aqui nem a gente fala assim, tem um açaí, tem ferro. Mas se não tiver vitamina C, não vai. Então, o magnésio ele já está associado aqui com a treonina, que ajuda muito nesse processo como um todo. Eu sempre falo, o magnésio ajuda na questão muscular, não é isso, doutor? A questão cardiovascular. Cérebro, doenças do cérebro. O magnésio é um íon intracelular e participa em tudo, né? Em tudo, né? Então, assim, às vezes a nossa alimentação não consegue ter a quantidade necessária e suficiente. Então, a gente precisa verdadeiramente, então, assim, para você ter uma questão de uma saúde mais integral, você ter suplementos que realmente tragam, né, do teu organismo. Porque senão, às vezes, você está numa vida corrida e fala, eu não sei se eu tomei. Então, pelo menos você já tem aqui. Então, esse vem 90 cápsulas, são 3 vezes ao dia, né? Então, assim, para você realmente suplementar, né? Então, tanto o de 5M quanto o 6M. Né? E esse aqui, chefe? Ah, esse é um dos queridinhos, que quase ninguém esquece as coisas, quase ninguém... Quase as pessoas não são ansiosas. Esse eu vou levar. Esse eu vou levar, né, doutor? Exato. Smart Tab, né? O nome é bom que o nome já vai dizendo. Smart, inteligente, né? O laranja, né? Que te lembra a questão mesmo da intelectualidade. Então, o Smart Tab, ele tem uma base da acetilcolina, né? Com a enzima Q10 também. Então, o objetivo dele é te ajudar nessa... Sabe quando a gente tem o nosso computador que você vai criando pastinhas?
né? Então ele vai te Isso. ajudando a criar um processo de organização mental e é impressionante, né? Então muitos profissionais de saúde que acabam trabalhando conosco, né, estão utilizando o Smart Tab e percebem, né? São profissionais médicos, enfermeiros. Fala, Michele, é impressionante, né? Como eu tomo, tipo assim, 40 minutos depois, parece que o cérebro já dá uma organizada e entra no foco. Para quem é jornalista também, que tem uma vida pouco corrida, né? Eu já estou sentindo que ela está um pouco nervosa, doutor Marcos, né? Esse aqui é bem o meu perfil. O Smart Tab talvez seja interessante, né? Mas isso é um É foco. para ansiedade. Não, ele trabalha muito para a questão mental, organização, foco, atenção. Você tá muito cheio de coisa. Muito cheio de coisa. Fazer, você tá meio, sabe o quarto, sabe o quarto bagunçado que você tem que Isso. arrumar? Você não sabe por onde olha e começa. quer só fechar porque eu não sei nem por onde eu começo. Então ele vai te dando uma foco de legal. organização para que você consiga Muito bacana. focar, né? E acabar mais ter uma melhor resolução da procrastinação, né? Então assim, que é muito comum hoje no nosso dia a dia, né? Procrastinação de projetos de situações, de iniciativas. Exatamente. E Michele, tem assim uma periodicidade para se tomar esses suplementos, digamos assim, vamos tomar de um mês, de 30 dias, de 30 a 90 dias, ou 30 dias já. É muito legal, assim, que ele traz, né, dentro do site da Nação Verde, assim, um formato de como é que você pode utilizar, mas simples, a gente sempre coloca que é ideal você passar com o seu médico e a nutricionista, que ele vai ver o que é melhor para você, né, com aquela singularidade que a saúde integrativa permite. Sempre de repente, para mim, frente, né? eu preciso de 3 cápsulas, como está aqui, 90 comprimidos, mas de repente o doutor Marcos vai avaliar uma outra pessoa e falar, olha, para você 1, 2 é o suficiente. Ele já tem aquela né? entrevista com Exato, ou tem outros suplementos, né? Chama de polifarmácia, mas os suplementos, né? Então, assim, o objetivo é que você veja, de repente, tem outros que você usa, que esse aqui só vai complementar, né? Agora, se você não tem nenhuma, tá uma baixa, né, realmente, então ele já vai te indicar as 3 comprimidos ao dia, né? E para os homens, né, que tem essa... Para os homens, vamos falar Novembro Azul, doutor. Eu queria que você falasse aí quais os suplementos para o homem, porque a gente sabe também que a gente falou aqui do homem, que ele tem dificuldade de ir ao médico, mas a gente sabe que tem muito homem cuidadoso já, né? Tem homem que já se cuida, principalmente nesse aspecto da saúde. Em relação ao homem, o que a gente tem aqui na Nação Verde Belém? A primeira coisa que a gente tem que falar com relação aos suplementos é que precisa ser realmente depois de uma avaliação e precisa ser totalmente individualizado. Isso. Tem muito paciente que às vezes está com uma função renal alterada, está com uma função hepática, é diabético. Então, assim, eu vejo às vezes as pessoas tomando de tudo e aí chega lá para a gente já piorando a função que não deveria estar piorando. Então, ele é individualizado, né? Aí o homem, na melhor idade, que a gente atende geralmente no Novembro Azul, a gente costuma avaliar a parte hormonal desse homem, né? A testosterona. E aí a gente vai começar, às vezes, algum tipo de reposição, ele geralmente queixa de uma disfunção erétil, então a gente... Mas o magnésio é uma coisa que a gente tende a repor em quase todo mundo, a vitamina D a gente repõe, são geralmente todos precisam fazer. A coenzima Q10, que ela falou que tem no Smart Tab, é excelente para o metabolismo da mitocôndria, ele melhora a energia da sua célula. Então, por isso que ele melhora o foco, melhora a sua disposição. A disposição também? Com o Smart Tab. Você acorda assim meio fadigado, isso, cansado. a coenzima Q10 excelente. Esse aqui já garanti. Esse aqui, doutor, tem o borobiotina. Lembrando que não adianta nada você tomar e ser sedentário, comer esses mal. Bem mesmo. Bem, o nome já diz, né? Esses são as reposições de zinco, né? Magnésio, licopeno, biotino, que é para a próstata, é um anti-inflamatório fitoterápico para a próstata. Então, assim, lembrando que... Ele já pode atuar na prevenção também, né, doutor? Que não com certeza. Que não adianta nada você tomar os suplementos e ter uma vida sedentária, ter uma alimentação caótica, ter um mental caótico, negativo, não está nem aí para a sua espiritualidade. Que eu vejo muito paciente chegado, eu só vivo doente, tomo todos esses suplementos, vitaminas, não está adiantando nada. Aí você vai na integrativa, você faz isso? Não, você faz isso, atividade física. Como é o mental? Não, eu trabalho 24 horas, dorme bem à noite. Para imunidade, mental positivo,
dormir bem à noite, alimentação saudável, atividade física, viu? E aí entra depois os complementos, com 5, 7% ali da... Então não é você tomar o complemento e achar que está com Tá resolvendo a tudo. varinha de condão, entendeu? Isso. Ele entra dentro de um contexto. Chave fechadura. Né? Ele entra dentro de um contexto, tá? Uhum. E Legal. quais os outros aí? A gente tem mais para cá. Isso aqui, pelo que eu tô vendo, também é pro homem. Esse aqui, por incrível que pareça, ele vai te dando uma dica. Ele é rosa, é da mulher. E o testo, é porque pra testosterona também temos na mulher, não é Sim, isso, a mulher doutor? Também temos uma repõe testosterona. um pouquinho de testosterona na mulher. Esse aqui, o objetivo dele também é trazendo para a questão da mulher, mas com vitamina do complexo B, biotina, boro também. Então, o objetivo é trazer uma maior vitalidade, vigor, né? Aumenta do libido. Também isso é interessante, tanto esse quanto esse. Então, o objetivo dele, apesar de testo, mas é pró-fem, ou seja, feminino para as mulheres, né? Então traz esse contexto. E aqui um suplemento, né, também de vitaminas, mais voltados também para a mulher, parecido com outros que a gente vê em farmácia, só que a diferença desse que ele não tem o objetivo, novamente, aquilo que a gente disse, do clean label. Então você não tem aquela quantidade, digamos, de substâncias que não sejam só realmente as vitaminas, né? Que às vezes tem pessoas que têm alergia, às vezes é um produto que você coloca misturado, né, com suplemento que provoca, e esse aqui, o objetivo dele seja o mais simples e o menos, né, cheio de substâncias químicas possíveis. E, Michele, eu queria que você falasse um pouco desse, repetisse aqui sobre esse da mulher. Se a gente fizesse um resumo. Tá. Qual a eficiência dele para a mulher mesmo? Então, o objetivo dele, ele tem boro, tem biotina, que ajuda em cabelos, unhas, né? Tem complexo B. Então, o objetivo do Testoprofen, ele tem a vontade de trazer aquela vontade, a vitalidade, o vigor, né? Para que a gente consiga fazer as atividades físicas, ter essa vida multitarefas que acabamos tendo, né? Então, isso é muito interessante. Um dos que a gente trabalha bastante vendo aquele Move Probin ali, que é o roxinho, né? Então, assim, ele é usado muito para a questão das cartilagens, quem faz atividade física. Então, já chegou lá, foi com o Dr. Marcos, né? Trouxe a questão, já estou fazendo atividade física, mas às vezes, quando você corre, às vezes pode trazer algumas lesões. Então, o objetivo dele, ele tem aí a questão do cálcio, tem a vitamina K2, né? Tem o metilsulfinato, acho que esse é o nome direitinho, que o objetivo é justamente melhorar a cartilagens, né? E colágeno também. Então, para quem faz exercício físico, qual outro suplemento aliado à prática de exercício físico que vocês também têm lá? Tá. Um dos pontos que a gente eu estava pensando aqui, falando com você, falando de atividade física, né? Às vezes tem pessoas que correm e vão lá com a gente, né? Vão em grupos, que é interessante também. Um dos pontos que a gente sempre consegue trabalhar, né? Pensando na questão dos suplementos, a gente sempre tem as 8 principais dores dos brasileiros, né? Então, assim, que a Nação Verde vai trazendo, né? Aí vem lá, perder peso, a questão do estresse, a questão da sexualidade, a questão da beleza, o que mais? A questão da depressão. Então, assim, você tem um conjunto, né, de substâncias, né, só que o que é interessante, Edna? A gente sempre pergunta para a pessoa, a primeira pergunta que os meninos que trabalham com a gente, mensageiros, é: como é que está a sua vida? Que, de repente, ele é sedentário. Para que eu vou dar um ovo propósito? Primeiro, eu vou trabalhar com ele a questão do Smart Tab, o foco, determinação. Tudo por etapas, né? Porque senão não adianta eu falar, olha, leve isso aqui tudinho. Vai depender de como ele está trazendo para mim. Né, tá aí o controle de peso, né, energia, então são alguns pontos, né, que a gente acaba trazendo. Um dos pontos, inclusive, pensando aqui a saúde do homem, que é a questão da sexualidade, né, da questão do homem traz, né, acho que tem muito isso, né, doutor? Novembro Azul, de como trabalhar essa questão, né, às vezes da impotência, né, então acho que talvez muitos devem lhe procurar também para isso. Então, existem substâncias, né, proteínas, mas como a gente sempre coloca, o ideal é você fazer a perguntinha, como está seu estilo de vida, né, já com os exames regulares, para depois a gente ver quais são as indicações. Alguns já trazem, né, dos profissionais nutricionistas, algumas indicações, e a gente só vai encaminhando. Mas é isso. Por falar em novembro, ainda voltando aqui para o Novembro Azul, doutor, quais as principais queixas dos homens quando eles chegam no seu consultório?
em relação à saúde? O Novembro Azul, as queixas mais frequentes no urologista em relação ao homem são os sintomas miccionais, né? Sintoma obstrutivo, o jato já começa a ficar mais fraco, né? Isso a partir de que idade, mais A partir ou menos? dos 45, 50 anos. É mesmo? Ainda Porque bem- existe uma alteração chamada hiperplasia prostática benigna, que é o envelhecimento da próstata e o aumento da próstata. É uma das coisas que a gente orienta nessa consulta do Novembro Azul também, ver o tamanho que está a próstata, orienta ele como é que a gente pode tratar isso aí, ver se precisa alguma reposição, ver se precisa algum tratamento. Reposição hormonal? Que você Não, fala? a reposição tipo Suplementos, licopeno, né? que ela falou, Isso, que é um sim. anti-inflamatório para a próstata, né? Então, existem uns suplementos que você pode passar e orientar esse indivíduo quanto à perda de peso, mudança de estilo de vida, né? E a outra queixa que a gente tem muito é em relação à sexualidade, né? Disfunção erétil, começa a ereção a não ser mais como era antes, isso começa a preocupar ele, e aí tem toda uma conversa dentro desse tema também. Aí sim a gente faz as avaliações hormonais, ver como está a testosterona, ver se ele já tomou algum dos remédios para ereção, né? Tipo o tadalafila, sildenafila. E tem a avaliação cardiológica para a gente começar esse tratamento também. O indivíduo tem que entender que a relação sexual ela é uma atividade física, né? E às vezes vigorosa. E o indivíduo é sedentário, está obeso, Aí bebe. ele não tem a disposição? Aí ele quer que doutor? tenha uma ereção plena e que esteja disposto. Eu disse, meu amigo, você não está se O preparando cigarro é um fisicamente. dos vilões, né? Nesse O quesito. cigarro ele obstrui os vasos, né? A principal causa de disfunção erétil é a obstrução dos vasos. Para a gente ter uma ereção, precisa entrar sangue no pênis para o pênis ter uma ereção plena. E o cigarro fecha, obstrui esses vasos com a aterosclerose. Então, assim, o indivíduo que fuma, está escrito até na carteira do cigarro dele. Então, o indivíduo que fuma, eu digo, olha, estava escrito na carteira que tu fumava, não estava? Já tinham te avisado na carteira. Aí não, mas quando ele vai lá Às vezes. comprar, doutor, a carteira, ele diz, não, eu não quero essa, eu quero já vi. Não Eu- essa dá, Eu né? falei com a doutora a Verdade. Fátima e ela Sim. falou sobre. Eu falei, doutora, em relação a essa publicidade de colocar aquelas fotos impactantes para os fumantes, você teve alguma resposta? Ela disse, teve. Mas assim, alguns ainda relutam, porque quando eles vão comprar lá o cigarro, eles escolhem. Não, eu quero essa que é menos impactante. Não, eu não quero. Eles escolhem. Mas assim, eu acho que o homem ele tem que ver também essa questão do cigarro, que para o homem tem, no caso da mulher, tem o mesmo efeito ou não? Não, porque a mulher é o diferente. tabagismo hoje, seja ele com cigarro, seja esse cigarro eletrônico, que ainda é pior, que os jovens estão usando muito, Exatamente. que destrói o pulmão em 3 meses, Uhum. não é concebível isso em quem está preocupado com a sua saúde. Então, o indivíduo que fuma, que chega lá para fazer check-up, eu já pergunto para ele, o senhor sabe o que é check-up? Aí ele fica assim, já meio sem graça. Ele diz, você está preocupado em fazer um rastreamento para ajuste, para lhe deixar cada vez mais saudável. E o senhor está com uma carteira de cigarro ou um cigarro eletrônico. O senhor acha que tem algum fundamento o senhor ir atrás de check-up? Se o senhor mesmo não está preocupado com a sua saúde, aí o indivíduo já... É o que ela falou uma hora, é como você fala, dando para ele a importância do negócio. Então, o indivíduo que fuma, ele tem que entender que, para ele não está preocupado com a saúde dele. Nem agora, nem lá na Que é uma frente. coisa diária até, né? doutor? Tudo que já está publicado sobre o cigarro, sobre os malefícios, não justifica a pessoa fumar hoje nada. Nenhum tipo de cigarro. Né? Então, se ele quer saúde, quer fazer check-up, eu já digo, olha, o senhor vai ter que parar o cigarro, até para a gente pedir algum exame, para eu acreditar que o senhor realmente está preocupado com a sua saúde. É porque eu acho o seguinte, que eu acho não, e de fato é isso. Não é só a questão do médico. Para você ir procurar o médico, para você ter uma boa resposta, você tem que contribuir, como o doutor falou, 80%, porque 20% é o médico. Isso é o principal, ele entender que ele é 80% da saúde dele. Princípio de Pareto, né? Essa questão da 80, disfunção erétil.
Isso é uma predisposição ou já é mesmo, como você falou, da idade? Já chega uma idade que você já tem que Não, acender o não. alerta, porque você já está num... É igual a mulher também, que quando a mulher chega aos 40, ela já tem algumas coisas que ela tem que começar a ter mais atenção. Se o indivíduo é atleta, faz a atividade dele 3, 4, 5 vezes na semana, é magro, se alimenta bem, esse indivíduo ele vai ser mais longevo em relação à ereção dele. Está se preparando, você tem que estar com os vasos sanguíneos, um atleta, um cara que malha, que faz musculação, ele tem os vasos sanguíneos com muito mais qualidade do que uma pessoa que é sedentária e obesa, que é toda inflamada, né? Então, assim, para você corrigir a ereção, você tem que dizer que ele tem que mudar o estilo de vida dele. Não é só também dar o remédio, porque aí você vê, de vez em quando tem uma notícia aí, olha, morreu um senhor num hotel, morreu não sei onde. É isso, não faz nada e quer tomar um remédio Aquele remédio que é uma bomba, que vai dar uma ereção pro coração, né? e que ele vai tentar fazer uma atividade física, que é a relação sexual. Só que ele não anda nem um quarteirão mais. Então vai dar problema cardiológico. Vai acelerar o seu organismo a ponto de não aguentar. Então é muito simples, é você entender que a sua saúde é sua responsabilidade. Aí dá para a gente ajudar. Quais são as principais doenças que afetam o homem? Após o câncer de próstata, tem algum outro tipo de câncer e outras doenças? A hiperplasia prostática benigna ela é muito prevalente, quase 80% benigna, que é essa que dá os sintomas urinários, né? De armazenamento. Tratáveis. Isso, tratáveis. Tem cura? Tem cura, às vezes precisa de cirurgias, mas aí já é num acompanhamento, ou quando o cara não faz nenhum tipo de acompanhamento prévio para prevenção. Então, a minha orientação hoje é que o indivíduo procure, leve o Novembro Azul, não como uma brincadeira dessas que a gente vê em rede social, de fazer o toque, não. Leve a sério a sua saúde, vá no médico, faça seus exames, mude o seu estilo de vida, mude a sua reação ao meio, comece a fazer os suplementos se necessário, que você vai ver que longevidade, porque hoje a gente precisa se preocupar com isso, que a população está envelhecendo. Nós estamos indo mais longe. Só que você tem que ir mais longe com qualidade, né? Tendo sua esposa, fazendo suas viagens, cuidando dos seus netos lá na frente. Então não adianta o indivíduo essa velhice, né? O indivíduo levar uma vida totalmente desleixado com a sua saúde e aí com 60 aí já tem um infarto, um AVC, sequela. E hoje a gente consegue, se pegar um indivíduo com 30 anos, 35 anos e ajustar tudo isso, ele vai ter uma longevidade, uma saúde muito melhor. Exatamente. Muito bem. Michele, voltando aqui para a Nação Verde, o que a gente tem mais para apresentar, aliado à saúde integrativa, em conjunto com... a consulta médica, além do que a gente já apresentou, tem mais alguma coisa? Eu acho que um dos pontos que a gente acabou falando da questão dos chocolates, né, aqui apresentados, né, dos suplementos, né, os cafés, mas a gente também tem uma série de chás, né, tem produtos que são, às vezes a gente traz ali, nos nutricionistas elas colocam, né, um perfil, né, às vezes você traz, né, por exemplo, o que você faz desde o teu café da manhã até o final da última alimentação, né? Então isso é interessante. Então a gente acaba trazendo profissionais que atuam, né, dentro das suas áreas, ginecologistas, uros, né, pediatras, para que a gente consiga. Então tem palestras dentro da Nação Verde também, né? Então a gente vai começar a trazer uns pontinhos para colocar e lá a gente vai fazer receitas com os produtos que tem lá dentro também. Então, isso é interessante da gente estar colocando aqui para vocês. Mas chás, granel, suplementos, chocolates, né? Alimentos sem glúten, sem lactose, é um foco da que a gente traz. É um dos pilares da medicina do estilo de vida, né? Então, melatonina, né? Que a gente também tem um suplemento, que geralmente é uma gotinha, né, doutor? Sim, uma gotinha ou um pouquinho de água, 1 hora antes de dormir. Então, a melatonina ajuda muito. Porque, assim, se você não dormir, o sono, ele é um anti-inflamatório também. Maravilhoso para esse processo. Então, a gente também tem esse suplemento de melatonina.
ela vai ajudar na questão do sono? Do sono, para trazer a qualidade do sono. Também tem a legal. quantidade de sono, né? Para que cada faixa etária você tenha uma quantidade, mas também tem a qualidade do sono REM, né? Que é aquele sono que você tá profundo, que vem os sonhos, né? E por vezes a gente não tem aquilo que a gente chama de a higiene do sono, que pelo menos 1 hora antes de dormir, telas, celular, que até, por exemplo, eu tenho uns celulares que você já tem 1 hora antes, ele já fica alaranjadozinho, né? Isso. Que não fica aquela luz amarela. Já ajuda 1 hora antes, em vez de você estar lendo alguma coisa, né, no celular, então o objetivo, se tiver ainda um papelzinho, alguma outra atividade, uma meditação. E um ponto que a gente sempre trabalha em conjunto, né, é a questão, não sei se vocês já viram um livro chamado Milagre da Manhã, né, que é bem interessante, que ele coloca que tudo na Bíblia são as primícias. Deus, né, entre Caim e Abel, né? Então, o principal ponto que ele colocava assim, ele te dava o melhor novilho, te dava as melhores verduras e legumes, né? Então, o objetivo, a gente sempre brinca que a Nação Verde, ela quer trazer, né, as primícias para você, aquilo que realmente tenha qualidade. Não, sabe, que diferente de um lanche que tenha cheio de gordura, pronto, eu tô te dando, vou receber algo em troca. É um jogo do ganha-ganha, que eu acho que o jogo da vida é esse. É eu ganhar, você ganhar e todos nós ganharmos juntos, né? Esse é o processo. E a Nação Verde tem esse processo da gente trazer para o mundo, para as pessoas, um processo de inteligência intrapessoal, interpessoal, produtos, tempo para você realmente comer, mastigar e não engolir a comida, mas você sentir, porque dá tempo de você ter saciedade, né? Isso. Então, assim, por exemplo, psyllium, que está super na moda, né, agora, trazendo muito. A gente tem a granel, mas também a gente tem pessoas que não conseguem adaptar com granel. Tem também comprimidos que você consegue fazer uso. Ajuda na questão do colesterol, diabetes, né? A questão intestinal, regulação intestinal. Então, isso é bem interessante. Então, a gente tem um leque de opções que não são nossas. A gente tem um médico que é lá do INCA, ele fala assim, qual é a dieta que você indica? Ele é dieta divina. E qual é a dieta divina? Tudo aquilo que Deus produz. Pronto. Tudo aquilo que não tiver fora. Tudo aquilo que descasca. É descasca. Então, a gente tem a Nação Verde tem uma dieta divina lá que você olha, tá em divino, todos os granéis. Né? Realmente, Todos os granéis com um né? Chás, né? Produtos, curry, que é muito utilizado, né? Na medicina indiana, né? Então você traz, né? Então, a gente chama de Anticâncer, que é um dos livros muito interessantes também, que é um médico neurologista, que ele teve um tumor, não sei se você já ouviu, né? Já vi. Então, que a base dele foi a alimentação. Né? Então ele fala assim, nossa, mas tem que ter alguma coisa além disso. E a alimentação realmente é um fator primordial. E eu percebo que as pessoas estão nesse despertar de conseguir colocar. A gente sempre fala assim, quando você para com o seu carro, tem ali uma gasolina, você fica preocupado, que gasolina é essa? Está adulterada? Não sei o quê. E quando você vai colocar a sua gasolina, com o que você vai comer, o que você vai colocar para dentro de você? Exatamente. Não, essa aqui que é mais barata. Então, com o carro você se preocupa e com o seu corpo não. Né? Tem algo que a gente precisa rever e parar. Por quê? Reorganizar, né? Então, isso é um ponto. Daí a importância da saúde integrativa que nossa, é apaixonante. Eu estou aqui, eu acho que eu já vou ser uma próxima paciente do doutor aqui, viu? Pode ir lá, vou pro né? consultório agora. Pronto, exatamente. Né? Lembrando que nós estamos ao vivo no canal aqui do Ligado em Saúde. Aproveita, já vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para receber os nossos vídeos, tá? E aí a gente vai falar agora, doutor, sobre a questão eu tenho percebido que você fala muito, que claro, tá aliado, né, à saúde integrativa, sobre a questão espiritual. Eu queria que você falasse sobre, porque a gente está com 10 minutinhos aqui para terminar, eu queria que a gente abordasse um pouquinho dessa questão espiritual, que eu acho que é muito importante, porque falar de saúde integrativa, emocional, de todos esses aspectos, e aí a gente tem que também destacar essa questão espiritual, que eu acho que é fundamental. Eu costumo dizer, a gente pede sabedoria para Deus para lidar com várias situações, né, da vida. Então, essa sabedoria, ela vem para a parte espiritual, não é, doutor? Com certeza, Edna. A nossa saúde física, imagina 3 bolas aqui, ó. Espírito, mente e corpo. A sua saúde, ela vem de cima para baixo, para o seu físico. Então, se você tem a espiritualidade desenvolvida e entende que você é uma energia espiritual
e que transita entre outras energias, sua interação com o meio, sabendo que você é essa frequência. Veja, espiritualidade é diferente de religião ou religiosidade. Claro. Cada um tem a sua, inclusive a nossa conversa, quando vai entrar em espiritualidade com o paciente, a gente começa pela religião. O senhor tem alguma religião? Como é que é? Ver se é uma pessoa que acredita, que tem as crenças. É um tema que é difícil para um médico abordar, porque a medicina, nessa região, como ela é muito exata, ou tenta ser, né? 2 mais 2 são 4, e quando você vai abordar a espiritualidade ou falar sobre isso, não é tão exato assim. O indivíduo tem que entender de energia, de vibração, que ele tá ligado a uma energia maior, que isso ele influencia, se ele abre essa luz que ele tem dentro. Cada um de nós é um fragmento dessa luz maior. Também, né, doutor, que a gente tem a energia positiva e a energia ruim. Exatamente. Que a gente consegue também identificar isso. Você tem que ser a áurea do bem. Isso. Então, o indivíduo tem que entender que ele é uma energia espiritual. Falando assim, existem, e inclusive essa inteligência espiritual foi descrita pela uma médica, na verdade ela é terapeuta, Dana Zohar, tem um livro dela que chama QS, Inteligência Espiritual. Então nós temos o QI, né, Inteligência Intelectual, da década de 70, que o indivíduo que tinha um QI alto era um indivíduo muito inteligente, só que via-se que esse indivíduo com QI alto às vezes não estava nem aí para o próximo. Você botava ele numa grande empresa, ele não interagia com o grupo, não queria saber de ninguém, não ajudava ninguém. Então, assim, aí veio a inteligência emocional, né, do Goleman na década de 90. Agora foi descrita a inteligência espiritual, que é o indivíduo entender que ele é uma energia espiritual ligada a uma energia superior e que influencia, que reage ao meio. E então ele começa a entender melhor o outro, as dificuldades do outro. Exatamente. Então o indivíduo espiritualizado é um indivíduo que tem mais caridade, ajuda mais o próximo. Ele sabe que ele está aqui para evoluir essa espiritualidade dele, para poder voltar para casa numa outra vibração. Então, assim, é uma coisa profunda quando a gente fala de espiritualidade, e o indivíduo que percebe, e essa evolução ela é diária. Não é uma coisa, eu já sou... Tem nada disso. Você está aprendendo, cada dia você sobe um degrauzinho. Cada dia a gente aprende um pouco, a gente nunca está totalmente preparado para nada. A Michele, sobre a questão do bem, de fazer o bem, de se preocupar com o outro, a Michele sinalizou aí. Eu acho lembrei que é importante também, doutor. E sabe o que eu lembrei aqui, Edna? Que tem o doutor Marcos também, que tem alguns estudos que mostram, né, a comprovação que no momento de oração, né, tem pontos do cérebro específicos que estão ali relacionados com a espiritualidade. Pronto. E biblicamente, para quem acredita na parte bíblica, seja ele num livro sagrado ou um livro histórico, lá ele mostra realmente da questão do alimento espiritual, né, que o ser humano ele é formado pela questão do espírito, e o espírito está ligado à questão, né, da gente trazer do elevado, que a gente precisa estar ali conectado, né? Então, sempre quando você traz esse processo, né, o recall brief, né, que são as perguntas sobre qualidade de vida, é totalmente diferente. O que é qualidade de vida para mim é diferente do Marcos, que é diferente para a Edna. Por exemplo, se eu estou no mundo indiano, para mim é ter muito conhecimento espiritual. De repente, no mundo mais comercial, é ter muito dinheiro, mais ações, mais bilhões, cada né? Tá no espírito. Tá no espírito, tá numa elevação. Padrão, exatamente, né? Ou então, não, né? Ou não. Exatamente. Essa questão de... foi importante, doutor, você tocar nessa parte de você se importar com o outro, que o que a gente percebe muito hoje, uma individualidade muito grande, as pessoas estão mais egoístas, infelizmente. A gente não vê muito aquela preocupação com a dor do outro. A pessoa, por exemplo, diz, não pude ir porque meu filho tá muito doente, tá internado, aí o outro, tá. Aí não diz nem melhoras. A importância de você dizer melhoras para o seu filho, ou então tudo bem, mostrar, você acolher, vai depois, né, acolher. E tem gente que a pessoa fica indiferente, não dá uma resposta. Que espírito é esse, né? Precisa realmente evoluir. Cada um que você circular a partir de hoje, que você já tem uma visão diferenciada, você vai ver que cada um está numa maturidade
espiritual diferente. Exato. Eu estou identificando isso agora. Nesse Cada bate-papo. aí você fala com um, você vê esse aí que Gente, não tá nem aí pro outro, você vê que vai ser difícil você levar uma conversa sobre espiritualidade com ele. Então, no consultório, a gente tenta tatear isso para ver se você pode acender a luz dele ou se você tem que ir devagar. Porque tem paciente... Mas muitos mostram, doutor, por exemplo, com uma pessoa ela reage daquela forma, mas já com outra ela mostra que tem uma espiritualidade. O que é isso? É uma dupla face, personalidade? É o bem e o mal. Todos nós temos o yin yang, né? Um escuro e um bem claro. Para aquele próximo e o mal para aquele então outro. Você tem que tentar ir cada vez mais acendendo o bom, o lado bom. Porque isso é individual. Todos nós temos os problemas, né? Você tem que ir botando os problemas nas masmorras e nunca mais abrir. Exatamente. Aí você vai se autoconhecendo e aí quando você consegue acender sua luz, ninguém segura você mais. Isso. Porque aí a equipe lá de cima chega junto com você. Aí tá sempre andando pertinho. Você não existe nada melhor do que você andar com aquele espírito branco, aquela coisa, aquela paz, né? Aí Exato. tá. E Jesus já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele né? não falou à toa isso aí. Não falou à toa isso aí, não. Não falou à toa. Olha, eu poderia passar o dia todinho aqui, porque nossa, gente, eu adoro. Cada entrevista eu aprendo um pouco e realmente é muito importante a gente discutir essa temática. A gente vai voltar mais vezes, a gente já está com o nosso tempinho já. Eu ia falar acabando. só do sorteio que eu esqueci. Vamos falar, mas quero dar esses últimos minutinhos para a gente falar sobre... Doutor, qual o endereço do seu consultório para quem quer fazer uma consulta aliada à saúde integrativa que com certeza você vai mudar completamente de vida, né? Pronto. Para o bem. Nosso consultório é na Clínica Saúde do Casal, no edifício Mirai Office, segundo andar. Aí tem uma equipe multiprofissional. Minha esposa é ginecologista, faz a integrativa feminina, e eu sou uro, a gente faz masculina, tem uma infecto, tem o nutricionista, tem o cardiologista. Então é uma equipe que, na verdade, você vai ser atendido e é fantástico, porque a abordagem é integrativa mesmo. E muda a saúde das pessoas quando ela entende que é diferente do que ela achava que era só tomar um remédio, né? Fantástico. Já vamos marcar nossas consultas, né? Vamos, já anotei aqui o endereço. Michele, agora vamos falar do sorteio. Exato, primeiro dá o endereço aí da Nação Verde, amor, onde que fica, para quem quer ter uma vida saudável, porque tem muita coisa gostosa, tem muita coisa para a saúde. E com certeza uma visita ali é para você voltar muito mais vezes. É isso. A gente fica localizado ali na Antônio Barreto, 418. Tem QR Code aí, né? Tem, acho que tem, né? Tá, 418, entre Van de Kolk e do Romualdo, né? Então fica bem pertinho do Laboratório Amaral Costa, alguns metros do Shopping Boulevard, então assim é bem localizado, dá pra gente ir lá e tem um jardim maravilhoso para você se deliciar lá, só contemplando, meditando, né? Saindo você da loucura. Maravilhosa, exatamente. Nossa, não, já quero. E quem não quer ganhar uma cesta, né, Edna? Vamos lá? Vamos lá? Então, assim, dia 27 de novembro agora, a gente vai fazer um sorteio, né, pelo Instagram, e só que as pessoas precisam também estar dentro do WhatsApp, né, da Nação Verde, que a gente vai sortear dentro desta cesta o Aloe Potion, Smart Tab, Bioplex, né? Exatamente, Biofen, Testoprofen. Então, assim, vai ter vários suplementos da Nação Verde que a pessoa vai poder ter ali, né? Sendo agraciada, né? Por esses produtos maravilhosos. E tá aqui com a gente, né? Para organizar. Que isso. Exatamente. Aí, ó. Michele, o que é preciso para a pessoa participar desse sorteio? Tá, precisa estar no Instagram da Nação Verde. Tá, o QR Code do Instagram tá aparecendo aí na tela. Vai lá com o celular. Já aí, a nossa segue loja. a Nação Verde Belém. Olha a loja. Né? São os produtos divinos, que foi Deus quem fez. Olha o Espaço Kids. Exatamente, os granéis. Olha o nosso jardim. Aqui para você se nossa mandala. Exatamente, né?
com os cafés como um todo. Então, o objetivo é que seja um pontinho mesmo, que as pessoas no dia a dia, no corre-corre, muitos prédios comerciais ali ao redor, que seja ali que a gente consiga estar ali, um momento, o centro comercial ponto para você, né? Um momento ali de estar você com você mesmo, né? E quem sabe com a inteligência espiritual, né? Claro, sempre. E o que precisa, né? Né, seguir o Instagram, né, da Nação Verde .Belém e né, grifar, guardar, como é que dá, Diana, que a gente marca três pessoas, né, e comentar, exatamente só isso, né, então aí a gente vai, dia 27, a gente vai fazer o sorteio. Vai ser pelo Instagram mesmo? Pelo Instagram e também dentro do WhatsApp, vai ser os 2 momentos, ao vivo. Beleza, então tá, já aproveita, segue aí Nação Verde, segue também o doutor Marcos Queiroz, né, doutor? Arroba Marcos Queiroz. Marcos Queiroz com o Marcos Queiroz. Marcos Queiroz, é isso aí. Doutor Marcos é um urologista e com certeza vocês virão mais vezes aqui conosco, gente. A gente agradece de verdade. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima.